Olá pessoa, eu sou Alexandre Magalhães e nós vamos trabalhar hoje com os 5 conceitos mais bombásticos de Hannah Arendt. Na verdade, Hannah Arendt se tornou uma das minhas maiores guias nos últimos tempos. Na verdade, eu me dediquei um pouco mais a conhecê-la e a investigar o que ela desenvolveu dentro da sociologia e acabei me surpreendendo com o dinamismo, com a qualidade do estudo político que ela trouxe nos últimos anos de vida dela e com a facilidade com que nós encaixamos boa parte do que ela produziu na nossa questão contemporânea. Então eu separei para você 5 grandes blocos de conceitos que podem ser aplicados em praticamente todas as discussões que você for construir dentro dos seus textos. Claro, a matriz teórica de Hannah Arendt não fica restrita a esses 5 blocos. Se você for investigar aí obras como As Origens do Totalitarismo, ou mesmo a recomendação de cinema que eu tinha feito recente dela, uma cinebiografia fantástica que foi produzida, você encontra muito mais do que isso. Eu fiz uma seleção para te ajudar a começar a esquadrinhar o seu repertório para redação, certo? Então, vamos a esses conceitos. Um dos primeiros grandes conceitos que eu tenho trabalhado ultimamente e que inclusive me ajudou a ressignificar a minha postura diante do mundo é o que ela comenta sobre a perda da dignidade na política. O que isso significa? Na verdade, Hannah Arendt é uma das grandes críticas do existencialismo. Ela comenta que grandes nomes como Sartre, Nietzsche e outros grandes dessa linha, dessa corrente filosófica, internalizaram os debates filosóficos para a condição humana e tiraram os olhares para a questão coletiva. Ou seja, nós desenvolvemos nos últimos tempos uma preocupação muito grande com as questões que dizem respeito às nossas miudezas cotidianas. Já se perceberam como nós damos atenção aos pequenos pontos que dizem respeito ao nosso cotidiano? A energia que gastamos, por exemplo, com o que as pessoas estão pensando a nosso respeito, com a roupa que nós vamos vestir, com as despesas que nós estamos ou não produzindo, com peso, estética, corte de cabelo, coisas parecidas. E as questões realmente relevantes, como os rumos da humanidade, as questões públicas, a organização civil, ou mesmo as questões ambientais, o colapso que nós estamos mergulhados, a ruína da democracia, ou essas questões todas, se tornam desinteressantes, desnecessárias e supérfluas. Ou seja, nós mergulhamos no que Hannah Arendt chama de self, vamos dizer, um mergulho narcísico cada vez mais profundo, e isso tira de nós os olhos para o coletivo. Essa frequência contemporânea das redes sociais é uma materialização muito forte dessa discussão da Hannah Arendt. Vejam, por exemplo, como as redes sociais se tornam uma janela para nós mesmos. Nós estamos constantemente nessas redes contemplando a nossa própria imagem e esperando que as pessoas também o façam para que possam lustrar o nosso ego e nos devolver isso em forma de afetividade, em forma de biscoito da rede. Estamos o tempo todo fazendo isso, e num nível de carência quase patológica, mas estamos fazendo. Estamos preocupados com o retorno da nossa própria existência e nos perdemos da noção do coletivo. Às vezes, nos indignamos com algumas pautas políticas, mas no interesse de mostrar que nós somos politizados, mostrar a própria militância, nossa, como eu sou uma pessoa consciente dos problemas do mundo. Mostrar-se militante, na verdade, tornou-se mais importante do que consertar os problemas do mundo, se é que vocês me entendem. Então, há figuras públicas que estão mais preocupadas em militar do que em, de fato, resolver.
Então isso é um pouco também desse self. E aos poucos, todas as estruturas políticas vão desmoronando. Então, essas perdas democráticas que nós estamos vivenciando agora não são necessariamente porque nós elegemos fulano, cicrano no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte do mundo. É porque nós mesmos nos perdemos da própria noção do que é povo, do que é coletividade, do que é importância. Porque dentro do nosso umbigo não existe democracia, não é mesmo? Então é impossível que você construa uma democracia em torno do seu infinito particular, né? Então não dá enquanto nós estivermos mergulhados só em torno de nós. Então, essa perda da dignidade da política, essa amplitude do self contemporâneo fazem parte da estrutura do homem atual e é esplêndido como Hannah Arendt fala do século XXI, mesmo não estando aqui agora, né? Então, primeiro, grande, extraordinário conceito. Certinho? Segundo conceito, que eu acho fenomenal. Hannah Arendt, não sei se vocês sabem, foi alemã judia durante a Segunda Guerra. Então, vocês devem imaginar que a vida dela não foi muito confortável. Então, ela viveu exilada nos Estados Unidos durante longos anos da vida, até a morte. E ela, enquanto expatriada, estudou a própria condição e a forma como ela foi tratada, né, enquanto expatriada. E uma das questões mais incríveis a que ela chegou foi a de que o senso de direitos humanos, o senso de respeito e o senso de cidadania está diretamente proporcional à Terra. O que isso quer dizer? Nós respeitamos os iguais, apenas. Então, você é capaz de reconhecer que uma pessoa é digna de direitos humanos quando essa pessoa espelha quem você é, quando ela se parece com você. Então, é fácil de você reconhecer que alguém que vive no seu núcleo familiar deve ser respeitado, porque essa pessoa parece com você e compartilha do seu senso de pátria. É fácil você reconhecer que as pessoas que vivem no nosso cenário urbano, trabalhando como você, são pessoas dignas que merecem ser respeitadas, porque elas fazem parte do seu cenário, elas têm o seu senso de pátria. Mas para você não é muito fácil aceitar que o indígena, por exemplo, que está fora da sua noção de pátria, né, afastado no ambiente de floresta, por exemplo, deva ser respeitado dentro também de um conceito de direito humano, porque ele não faz parte, né, do seu senso essencial de pátria, ele não é seu espelho. Então, para nós, o genocídio que tem acontecido nesse país há 5 séculos é natural e não choca mais, porque simplesmente não estão massacrando os nossos semelhantes, essas pessoas não são dignas de direitos humanos, simplesmente porque elas não refletem a nossa humanidade, elas não são as nossas semelhantes, elas não compartilham conosco o nosso senso de pátria. Simples assim. Então, isso justifica a nossa insensibilidade ou indiferença, acho que é uma palavra mais adequada, para, vamos dizer, para as injustiças ou mesmo para a grande miséria sofrida pelos povos imigrantes, tanto no cenário brasileiro quanto em qualquer outra parte do mundo, né? Isso justifica nós assistirmos tranquilamente ao extermínio dos povos quilombolas no Brasil. Isso justifica nós não nos incomodarmos com a imensa intolerância religiosa vivida pelas religiões de matriz africana no Brasil, principalmente você que talvez seja cristão e não se incomoda que isso aconteça. Também justifica você aí que talvez seja hétero não se incomodar com a comunidade LGBTI sofrer massacres contínuos de homofobia, transfobia, lesbofobia, morta
torturada, xingada, esculhambada em todos os espaços que frequentam, porque, olha só, não compartilha do seu senso de pátria, não é seu semelhante, você não se enxerga nessas pessoas. Então, se elas são mortas, se são dilaceradas nos espaços em que vivem, pouco importa para você, não compartilha do seu senso de pátria. Então, a Hannah Arendt analisa com uma clareza dolorida, mas é uma clareza muito grande, porque nós somos indiferentes para uns casos e somos, digamos assim, extremamente sensíveis para outros, porque a nossa solidariedade é seletiva, porque a nossa comoção é seletiva, né? Porque o nosso amor é seletivo. E nem todas as pessoas são pessoas para nós. Nem todos os humanos são humanos para nós. Nós não reconhecemos todos com a mesma dignidade. Então, seria o senso de pátria diretamente proporcional à dimensão de respeito e de direitos humanos. Entendido? Então, segundo conjunto teórico arrebatador de Dona Hannah Arendt. Terceiro conjunto, um que eu explorei absurdamente nos últimos tempos, por causa do Ranbjørn Shaw, que analisa dentro da obra Sociedade do Cansaço e recupera Hannah Arendt para falar disso. É o conceito de homo faber, e é fantástico dentro das análises que têm sido produzidas nos últimos tempos, como nós nos tornamos um homem predisposto ao trabalho, né? Então nós somos não o homo sapiens, nós somos o homo faber, nós somos o homem predisposto à produtividade. E isso transformou a nossa natureza nos últimos tempos. Não sei se vocês perceberam, a nossa existência só tem significado a partir do momento em que você é produtivo. Você aí, me conte, você se sentiu culpado, deslocado, deprimido enquanto estava de férias? Uma sensação de eu não sou útil dentro da realidade em que eu me encaixo porque eu não estou produzindo? Então nós chegamos a um nível de ressignificação da existência que, se você não produz e não entrega um produto acabado para essa sociedade em que nós estamos inseridos, a sua existência não valeu a pena. Nós viramos formigas operárias que precisam dar resultado continuamente ou precisam ser sacrificadas, né? Porque, de fato, muitos se sacrificam ou se esgotando no trabalho. Eu sou meio suspeito para falar disso, porque eu sou meio workaholic, mas muitos de nós estão no mesmo barco, não é? É claro! Então, nós precisamos disso, porque nós precisamos entregar um produto, e esse produto é a externalização do nosso valor enquanto pessoa. Olha só, eu existo, gente, porque eu produzi alguma coisa. Então, só porque eu produzi alguma coisa é que eu existo enquanto pessoa. Então, a minha pessoa se resume a esse produto que eu construí. Se eu não construir alguma coisa, eu não existo mais. A minha sensibilidade, a minha veia artística, o meu talento para escrita, o meu contato humano, as minhas ideias, o amor que eu produzo, as minhas relações familiares, a minha construção religiosa, não, é um produto, né? Então nós subordinamos a vida a isso, e só as relações de trabalho é que de fato nos constrói enquanto pessoa. Então tudo está centrado nisso. Então o capital tem uma participação fundamental nesse processo. As leis que fundamentam as relações de trabalho, cada vez mais instáveis onde nós estamos, o nível de exploração do trabalho cada vez maior, o nosso nível de exploração e deteriorização da saúde mental em torno da dimensão do trabalho, como nós estamos vivendo, a deteriorização da saúde física mesmo, como a nossa saúde tem se dissipado, a exploração ambiental absurda, né, com a expansão do espaço urbano, porque tudo precisa servir à cidade, né, sempre, porque ela é o espaço do trabalho, por aí vai. Então, homo faber, você é o que você produz, né, senhora formiga operária. Quarto conceito e penúltimo, acredito que seja o conceito mais difundido, discutido e repetido nas aulas, mas é fundamental.
banalidade do mal. É genial esse conceito. Hannah Arendt o desenvolveu a partir de Kant. Hannah Arendt desenvolveu um conceito simples a partir da observação dos campos de fuzilamentos nazistas e a partir, como estou dizendo, do conceito de mal radical kantiano. Na verdade, Hannah Arendt observava que quando os soldados nazistas fuzilavam seus primeiros condenados pela primeira vez, eles sentiam muito peso de matar pessoas. Mas depois de 3, 4, 20 mil fuzilamentos, isso era indiferente. Se estavam matando mulheres, crianças, idosos, sejam lá quais pessoas eram, não fazia muita diferença. Então, a tese fundamental é a de que frequência produz a normalização. Quanto mais frequente é um ato cruel, brutal, menos ele é notado como tal. Então, há uma tendência frequente de que as violências, quanto mais comuns elas são, ou reiteradas elas são, menos elas são percebidas. Então, significa que provavelmente você sofre violências que é incapaz de perceber. Talvez você esteja convivendo com uma violência brutal que esteja acabando com você pouco a pouco, com a sua resistência, minando a sua saúde continuamente, e você não é capaz de notar, porque você foi exposto a isso com uma frequência tão grande, todos os dias um pouquinho, você é incapaz de perceber que isso esteja acontecendo, Eu estou dizendo sobre Kant e de uma inspiração no conceito de mal radical, porque Kant comenta que o mal, na verdade, a concepção de mal é um construto social. Na verdade, quem executa o mal, na verdade, só o faz por exercício de liberdade. Nós exercemos o mal uma gotinha todos os dias, ou exercemos a liberdade uma gotinha todos os dias, e essa liberdade se torna abusiva sem que nós acabemos percebendo isso. Vamos dizer que pessoas tóxicas são geralmente assim, não é? Então estão exercendo liberdade de expressão. Eu sou assim, vocês que me aguentam, atura ou surta, não é mais ou menos isso? E aí vai, uma gotinha por dia, uma gotinha por dia, uma gotinha por dia, e de repente tá aí um escroto alfa sem perceber que chegou nesse ponto. Isso é um mal radical. Aproxima muito do conceito de banalidade do mal. Mas a formulinha, a equação de banalidade do mal banalidade do mal é igual a frequência proporcional à normalização, certo? E um dos últimos conceitos que eu tenho adaptado mais do Origens do Totalitarismo, que é uma obra magnânima da Hannah Arendt. Antes de eu comentar esse último conceito, deixa eu fazer a minha sessão mendicância. Já curtiu esse vídeo? Deixa aí, curte, curtidazinha, pode? Só uma curtidazinha. Se inscreve no canal para você acompanhar os próximos vídeos, tem vídeo toda semana. Deixa os seus comentários aí sobre o que você achou, quais conceitos você compreendeu mais, o que você consegue usar, ok? Então, por favorzinho, ajuda o professor youtuber aí, ok? E o último conceito a Hannah Arendt comenta como a experiência tem se tornado maior que a moralidade. O que isso quer dizer? Ela tem comentado como as pessoas têm se apoiado mais nas vivências do que no regime de valores. É uma das justificativas dos regimes totalitários. Ou seja, nós entramos num sistema, e vocês podem ver isso frequente no cotidiano, em que as pessoas se apoiam mais no eu vivi sempre assim, o meu jeito de agir é o que dá certo, as coisas funcionam desse jeito porque sempre foram desse jeito, sem que se questione a respeito disso. Ou seja, nós entramos numa rotina em que a experiência, essa vivência pragmática em sociedade, nessas micro-sociedades familiares, deteriora um senso de moralidade maior, o questionamento desses valores. Então nós estamos realmente vivendo a erosão da moralidade
a erosão da ética, a erosão dos princípios de organização de uma sociedade saudável, em nome de pessoas que se apoiam nas próprias experiências. O meu valor de religião é o adequado? É. Por que é o adequado? Porque sempre foi assim. Porque eu acho que é. Porque na minha cabeça funciona. Porque a minha experiência é soberana ao senso de moralidade. Então, esse é o comando maior de uma noção totalitária. E eu não estou falando de totalitarismo enquanto regime político, master, mega, né, de uma Itália de Mussolini ou de uma Alemanha de Hitler. Eu estou falando do totalitarismo arroz com feijão que você está comendo aí todos os dias, ou que nós estamos vivenciando nas redes sociais, ou que você está vendo dentro das salas de aula. Esse totalitarismo, esse que vem sendo esmiuçado, ou dessas cadelas que estão mordendo as nossas canelas. Estou me referindo a cadelas, me lembrando de Bertolt Brecht, que diz que a cadela do fascismo está sempre no cio. E ultimamente essa cadela tem reproduzido a um ritmo frenético, não? Eu estou sentindo as mordidas, não sei você aí. Então, nós estamos vivendo o fim do moralismo, ou da moralidade enquanto um apoio ou uma segurança para que nós não definhamos, né, massacrados dentro de um Walking Dead de pessoas vivas, ensandecidas, movidas pelas próprias ideias doidas que elas mesmas sustentam e alimentam dentro da própria experiência. Esse é o quinto conceito, certo? Então, dê uma olhadinha nas obras da Hannah, assistam a cinebiografia dela, certo? Depois me contem o que vocês acharam. Sou fascinado por ela. Para mim, é uma das maiores mulheres do século XX. Incrível, incrível, incrível. Depois me contem o que acharam, ok? Espero ter ajudado, me contem, ok? E acompanhem o canal aí, em breve tem mais vídeos. Um abraço. Phenomenon that I have called the banality of evil. I am on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl,